A máquina de transferência, como os juros do Banco Central drenam o dinheiro do povo. Quando se discute a política de juros do Banco Central do Brasil, o debate costuma ser soterrado por jargões técnicos, meta de inflação, ancoragem de expectativas, risco fiscal. No entanto, por trás dessa cortina de fumaça semântica, opera um mecanismo brutal e silencioso de concentração de riqueza. A manutenção da taxa Selic em patamares extorsivos, 14,33% ao ano em 2025, e juros reais na casa de 9% ao ano não é um mero erro de cálculo. É, na prática, um desvio de finalidade das verbas do povo. Como bem apontou o professor Fernando Nogueira da Costa, do Instituto de Economia da Unicamp, o risco nesse sistema é socializado, enquanto o rendimento é privatizado. E a conta chegou a uma cifra assustadora. Apenas em 2025, o Brasil gastou R$ 1 trilhão no pagamento de juros da dívida pública. 1 trilhão. Do dinheiro do povo. O ciclo da engrenagem. Quem paga a conta? O Estado brasileiro arrecada impostos primariamente sobre o consumo e o trabalho. O pão, a gasolina, a conta de luz, o salário do mês. Essa carga tributária recai de forma desproporcional sobre os mais pobres e a classe média. Com esse dinheiro, o governo paga saúde, educação e segurança. O chamado gasto primário. O problema surge quando a conta não fecha, não pelo excesso de gasto social, mas pelo custo financeiro da própria dívida. Para pagar juros atrelados a uma Selic altíssima, o Tesouro Nacional emite novos títulos. Quem compra esses títulos? Bancos, fundos de investimento, fundos de pensão e a elite financeira, que tem acesso a esses produtos. O dinheiro do contribuinte, que deveria financiar o desenvolvimento nacional, é drenado para remunerar essa dívida. A dívida pública federal encerrou 2025 em impressionantes 10 trilhões de reais, o equivalente a 78,7% do PIB. É o dinheiro do povo financiando uma minoria. A falsa premissa do combate à inflação. A justificativa oficial do Banco Central para manter os juros nas alturas é o combate à inflação. Contudo, essa premissa esconde uma contradição fatal. No Brasil, a inflação frequentemente tem origem no câmbio, a chamada inflação importada, e em gargalos de oferta, não em um excesso de demanda da população. Como aponta um estudo de pesquisadores da Universidade de São Paulo, o crescimento da dívida pública impulsionado pelo pagamento de juros nominais piora diretamente a desigualdade no país. A transferência de recursos do governo para a sociedade acaba sendo direcionada quase exclusivamente para as camadas mais ricas. O próprio Banco Central, ao hesitar em intervir para defender o real de desvalorizações brutais, permite que o câmbio dispare. Isso encarece os produtos importados e gera inflação. Em seguida, o mesmo Banco Central eleva os juros para combater essa inflação que ele próprio permitiu que acontecesse. É uma circularidade perversa. O setor produtivo é asfixiado pelo crédito caro, o trabalhador perde poder de compra, e o rentista, muitas vezes o capital offshore, lucra com os juros reais mais altos do mundo. Desvio de finalidade e dever fiduciário. O Banco Central não é uma entidade isolada pairando acima da nação. Ele é o gestor fiduciário do patrimônio do povo brasileiro. Seu mandato principal deveria ser a gestão da moeda soberana em favor do desenvolvimento do Brasil, e não a garantia de rentabilidade livre de risco para o sistema financeiro. Quando a política de juros drena R$ 1 trilhão dos impostos para remunerar títulos públicos, estamos diante de um claro desvio de finalidade. Esse dinheiro público, fruto do suor do trabalhador, deixa de construir hospitais, estradas e escolas para engordar balanços de fundos de investimento. A lógica do tripé macroeconômico, estabelecida em 1999, previa que os juros gerenciariam a demanda interna e o câmbio absorveria choques externos. Hoje, essa lógica foi subvertida em uma dupla alavanca que pune o Brasil e beneficia o capital especulativo. A solução: câmbio neutro e juros civilizados. A saída para desmontar essa máquina de transferência de renda exige coragem política e uma mudança de paradigma. A solução passa por duas frentes complementares. Primeiro, o câmbio neutro. O Banco Central deve atuar de forma simétrica e ativa no mercado de câmbio, utilizando as reservas internacionais para impedir tanto a desvalorização excessiva, que gera inflação, quanto a valorização artificial, que prejudica a indústria. Ao estabilizar o câmbio, elimina-se a principal fonte de inflação importada. Segundo, a redução drástica dos juros reais.
Com a inflação controlada pela estabilidade cambial, a justificativa para a Selic estratosférica desaparece. Os juros reais devem ser limitados a um patamar civilizado, no máximo 2% ao ano. Limitar os juros reais não é irresponsabilidade fiscal, como bradam os economistas neoliberais. Irresponsabilidade fiscal é comprometer quase 8% do PIB do país apenas para pagar juros. A verdadeira responsabilidade fiscal começa por estancar a sangria do dinheiro público para o sistema financeiro. O Brasil precisa de juros que financiem a produção, não a especulação. O dinheiro é nosso, do povo brasileiro, e já passou da hora de ser usado a nosso favor.